Sacrifício próprio, como o Marquês de Guibert, para dar alívio aos sofrimentos humanos, deixa de receber um auxílio espiritual. Creio que a força da evidência é favorável à teoria de que isto as mais das vezes é real. Julgo-me feliz por vos poder fornecer duas narrativas fortalecidas com as citações dos nomes, lugares e datas, nas quais não se pode racionalmente negar que a força curadora tenha sido espiritual. A primeira foi obtida nos Estados Unidos da América do Norte, a segunda na Europa. Paralisia do nervo motor. No mês de fevereiro de 1858, uma dama, mulher do Sr. Davis, de Providence, Rhode Island, residia em sua própria casa, nas vizinhanças dessa cidade. Aconteceu que certa manhã, quando um grande e possante cavalo se achava arreado em frente da casa, uma criada passando descuidadamente junto do animal, com o carrinho em que estava a filhinha da Sra. Davis, deixou cair o varal do carrinho perto da pata do cavalo. A Sra. Davis, vendo o perigo que corria a filha, atirou-se à frente do animal e segurou-lhe de súbito a rédea com a mão direita, o que fez com que lhe se empinasse violentamente, de modo a quase levantá-la do solo. Ela conseguiu, contudo, afastá-lo da filha, que assim se salvou. No momento, não sentiu dor alguma, mas depois, quando se entregava às suas ocupações diárias, experimentou em todo o corpo um certo abatimento e languidez. Às 10 horas da noite, quando ceava, sentiu pela primeira vez uma dor no cotovelo, e depois quando quis utilizar-se da mão direita, não mais pôde fazê-lo, sendo-lhe impossível fechar 3 dedos daquela mão. Somente o índex obedecia ao impulso da sua vontade. Depois, a dor aumentou e estendeu-se para cima do cotovelo. No correr da noite, a perna direita também foi afetada e a dor estendeu-se até o quadril. De manhã, conheceu que por mais esforço de vontade que empregasse, não podia mover o braço e a perna direita. Os médicos declararam um caso de paralisia do nervo motor, produzido por excitamento repentino. Por muito tempo a enfermidade resistiu à ação de todos os remédios. Durante 7 semanas a paralisia continuou sem diminuição, não podendo a enferma, em todo esse tempo, utilizar-se da mão e do braço e tendo, quando andava, de arrostar a perna direita. A perna mesma tornou-se fria até o quadril e todos os meios empregados para aquecê-la foram vãos. No mês de abril experimentou ligeiras melhoras com o uso frequente da eletricidade, conseguindo, porém, somente por um especial esforço de vontade, mover parcialmente a mão e o braço. Habitualmente, permanecia com o cotovelo sobre o quadril, ou, quando se assentava em uma poltrona, colocava-o com a mão esquerda no braço da poltrona. Mesmo depois do emprego da eletricidade, não readquiriu o poder de endireitar a perna e o braço, nem o calor da perna foi de todo restaurado e quando caminhava, tinha ainda de arrastá-la. Isso continuou sem alteração ou melhora, até o mês de julho de 1858, quando já tinha de todo esmorecido. A vida nada mais lhe valia, pois que estava estropiada para sempre, era pesada aos amigos e inútil família. Deu livre curso às lágrimas e ao desânimo. Na primeira quinzena de julho, uma amiga, a Sra. J., mulher de um cavalheiro muito conhecido nos círculos literários de New York, esteve com a Sra. Davis, declarando que viera visitá-la e voltava para essa cidade. De repente, a Sra. Davis experimentou um impulso para ela de todo inexplicável. Era um invencível desejo de ir a New York e visitar a Sra. Underhill, que ela não conhecia e de quem apenas tinha ouvido falar. A Sra. J. disse a esta que, se ela se demorasse mais um dia em sua companhia, acompanhe-la a New York para visitar a Sra. Underhill, na esperança de melhorar seu estado. A Sra. J. consentindo, deixaram Providência e na tarde de 3 de julho, apesar dos receios do Sr. Davis de não poder sua mulher resistir à viagem. Chegaram na manhã seguinte a New York e resolveram ir logo à casa da Sra. Underhill.
A senhora Davis chegou tão exausta que teve de acamar-se até a tarde, quando as senhoras J. e Underhill se reuniram na sala de visitas. Ouviram-se pesados golpes, que aconselharam a tomarem assento ao redor da mesa do centro. Antes de o fazerem, a senhora Underhill pediu à senhora Davis, para satisfação dela própria, que examinasse a sala e a mobília. A senhora Davis, por delicadeza, a princípio recusou-se, mas, à vista da insistência da senhora Underhill, procedeu a um exame rigoroso, nada descobrindo de suspeito debaixo da mesa ou em qualquer outro lugar, e ficando convencida de que além delas ninguém mais se achava na sala. Eram 3 horas da tarde, o dia ainda estava claro. Logo depois, se assentaram colocando as mãos sobre a mesa. A senhora Davis sentiu o artelho da perna direita e segura, como se o fosse por forte mão humana. O pé foi erguido e o quadril foi firmado pelo que parecia uma outra mão. O contacto dos dedos e do polegar era, ineludivelmente, distinto e lhe indicava que era com a mão direita que lhe seguravam o artelho, ao passo que a esquerda sustentava o quadril. Depois de algum tempo, a mão que segurava o artelho deixou-o, e a senhora Davis sentiu-a fazendo-lhe passes ao longo da perna. Esses passes continuaram por 10 minutos. Então ela experimentou uma sensação como se a circulação se restabelecesse no membro paralisado e gradualmente lhe voltasse o calor natural, de que por meses havia sido privada. No fim dos 10 minutos, lhes disseram por golpezinhos: "Levanta-te e caminha." A senhora Davis levantou-se e achou, com uma admiração que, diz não ter expressões para pintar, andava tão facilmente como nunca em sua vida. Passeou por toda a sala a fim de certificar-se de ser aquilo uma realidade. A dor e a paralisia tinham desaparecido e ela pôde servir-se da perna até aí inutilizada, do mesmo modo que da outra. Depois de mais de 4 meses de sofrimento e definhando, readquiriu repentinamente calor natural e vigor, e, como vulgarmente se diz, achou-se milagrosamente curada. Aí terminou a sessão, mas o braço da senhora Davis continuava paralisado. De noite, porém, depois da partida dos outros visitantes, as 3 damas assentaram-se de novo. Desta vez, por golpezinhos pediram que apagassem a luz na sala. Depois de curto prazo, o braço foi friccionado como a perna tinha sido, porém com maior trabalho, parecendo-lhe que desde o ombro era friccionado por uma peça de metal lisa e algum tanto elástica, semelhante às barbatanas de aço, às vezes usadas nos coletes de senhora. Depois de continuar por algum tempo, o que lhe parecia peça de aço foi posta sobre a sua mão direita e, por golpezinhos, lhe mandaram fechar os dedos. Ela notou, então, que podia fazê-lo com firmeza. A peça lhe foi violentamente arrebatada. Desde então recuperou o uso do braço, tão completamente como já possuía o da perna. Não teve mais dor nem sinal algum de paralisia, nem fraqueza, nem perda de calor em qualquer dos 2 membros, desde aquele dia até hoje, isto é, durante 4 anos. Comunicando-me isso, diante da amiga que acompanhou a casa da senhora Underhill, a senhora Davis gentilmente me deu permissão de lhe publicar o nome. O caso seguinte ainda é de um caráter mais notável. A cura instantânea. O fato ocorreu a 13 de abril de 1858, em Passy, perto de Paris, na sala de visitas do Sr. B., cavalheiro que ocupou um cargo importante na corte de Luís Felipe. A dama que foi objeto dessa cura, Senhora Emma Kidd, é esposa do Sr. Kidd, cavalheiro de fortuna, independente, filho do falecido General Kidd, do exército inglês, e tem muitos filhos menores. A família residia então em Paris. A senhora Kidd, durante mais de metade da sua vida, sofreu de grave enfermidade. Por 25 anos, padeceu de uma moléstia cardíaca, cuja violência gradualmente crescia. Ao tempo em que se deu o fato que estamos narrando, tinha ela atingido a um ponto tal, que lhe causava cruel inquietação, privando-a de qualquer sossego durante a noite.
Só podia deitar-se do lado direito e sobre as roupas da cama se percebia, sensivelmente, a pulsação forte do coração. Se, buscando algum alívio, assentava-se numa cadeira de braços, era-lhe impossível recostar-se, tão violentas eram as palpitações. Só andava com muita dificuldade, devagar, por curtos lances e frequentemente tinha de ser carregada para transpor uma escada. Apesar de gostar extraordinariamente de cantar, foi forçada a abandonar o canto, de todo. Não era esse o seu único mal. Sofria também de uma diarreia crônica, que já durava 6 anos, o que dava motivo a que só se alimentasse de pedacinhos de pão torrado, carne assada, arroz e, às vezes, um pouco de chá. Mesmo com essa dieta, era obrigada a recorrer diariamente a fortes medicamentos, não lhe sendo possível impunemente fazer viagem de 1 hora ou visitar uma amiga sem tomar previamente uma dose preventiva. Essa moléstia lhe produzia frequentemente violentas câimbras e espasmos. Sofria também de um prolapso do útero, de caráter grave, juntamente com o mal da bexiga, acompanhado de afecção da uretra, produzindo penosa obstrução. Acerca de tudo isso ela consultou o Dr. Philippes, de Paris. Sua vida, como disse, se consumia toda no constante pensamento de sua enfermidade, e quando se erguia do leito de insônia, para suportar os tormentos de um novo dia, lágrimas de desespero saltavam-lhe dos olhos. Seu marido já havia gastado uma pequena fortuna com as consultas dos mais eminentes médicos. Os doutores Locke e Chambers, o Sr. Carlos Shark, o Dr. Chelius, Heidelberg e muitos outros, tinham sido consultados inutilmente. Nenhum lhe deu esperança, a não ser de um alívio passageiro. Foi nessas circunstâncias que, poucos dias antes da data supracitada, ela foi à casa do Sr. B., atraída pelas assombrosas narrações das maravilhas e dos fenômenos extraordinários, atestados em seus escritos. Os primeiros movimentos do Sr. B., como sucederia a qualquer outra pessoa, surpreenderam-na muito. Depois, quando ele levantou-se, caminhou para ela e conservou-se por muito tempo com o lápis suspenso no ar. Ela exclamou: "Que estáis fazendo?" "Estou somente vos examinando", foi a resposta instantaneamente escrita pelo psicógrafo, prancheta. Depois, ele acrescentou: "Vejo que não viestes aqui por simples curiosidade, mas por motivo muito grave." Então, expôs-lhe algumas de suas doutrinas peculiares e concluiu pedindo-lhe que voltasse dali 1 ou 2 dias, em companhia do marido. A noite de 12 para 13 de abril foi para a senhora que uma das mais penosas, e ao despertar sentiu-se inteiramente incapaz de fazer a prometida visita. Encorajou-se, porém, e fortalecida com uma dose do seu medicamento usual, levando consigo outra dose para a volta, compareceu com o marido, em casa do Sr. B. Aí encontrou 7 ou 8 amigos do Sr. B reunidos e assentou-se a um canto da sala, para observar o que se passava. Eles faziam experiências com o psicógrafo, ao qual, como costumavam fazer, 2 filhas do Sr. B, fortaleciam com seu contacto. Os resultados obtidos pareciam à senhora que ainda mais surpreendentes que os da primeira vez e, quase fora de si, involuntariamente exclamou: "Isso parece ter alguma coisa de divino e creio dever obedecer ao que por esse meio me mandem fazer no mundo." "É enorme a vossa fé, senhora Kidd", disse um dos presentes. Pouco depois, o psicógrafo escreveu: "Emma, vem cá." Ela chegou-se para a mesa e a escrita continuou: "Toma uma cadeira e assenta-te." Feito isso, o psicógrafo acrescentou: "Mais para a esquerda, mais perto de mim." Aproximou-se mais do psicógrafo. "Serás curada", escreveu, "ser-te-á dado segundo a tua fé." Então, repentinamente, com o maior assombro de todos os presentes, o psicógrafo ergueu-se de cima da mesa, acompanhado pelas mãos das filhas do Sr. B, e pousou na região do coração da Sra. Kidd, onde se conservou por 3 ou 4 segundos,
comprimindo-a levemente com uma espécie de trêmulo movimento. Depois, tornou de súbito para a mesa e escreveu: "Estás curada. Podes ir sem te utilizares dessa droga nauseabunda que trouxeste. Come de tudo que quiseres, como fazias antes de adoecer. Faze-o, não duvides, e fica certa de que tudo irá bem." A senhora Kidd informou-me que nenhuma palavra pôde exprimir o poderoso sentimento, a emoção superior a tudo o que ela havia experimentado em sua vida, que a dominou, dando-lhe a crença da realidade da sua cura. Ela pareceu sentir, como disse, uma revolução em todo o corpo e a volta de muitos de seus órgãos ao seu estado normal. Respirou longa e profundamente, sem esforço, sem sofrimento algum, levantou-se e caminhou, tendo readquirido o antigo vigor. Quando regressou à casa, subiu as escadas ligeiramente e sem constrangimento algum, em uma palavra. Como não o pudera fazer durante 15 ou 20 anos. Repetiu isso por muitas vezes, dificilmente podendo acreditar em tal possibilidade. A medicina estava vencida. Daquele dia em diante, não mais consultou médicos nem ingeriu remédio algum. Nesse dia, ao jantar, olhou os diferentes pratos que até o dia anterior, sob pena de severo castigo lhe eram interditos e hesitava ainda, com relutância natural, em lhes tocar, mas então, a ordem para comer de tudo, sem dúvida lhe veio à mente e ela o fez, nada sofrendo com isso. Passou uma noite de repouso, como já de muitos anos não gozava. Tinham passado mais de um ano, e durante esse tempo não se lhe manifestou sinal algum de retorno de qualquer das enfermidades que tinham feito de metade da sua vida um longo martírio. Ela me declarou-lhe ser impossível descrever a satisfação e admiração que a sua cura produziu, e com que gozo começou nova vida, afigurando-se-lhe sempre ser tudo antes um belo sonho que não uma realidade terrena. Qual escreveu o psicógrafo, a cura não foi mais que o resultado da fé potente da senhora Kidd. As particularidades desse caso maravilhoso me foram primeiramente fornecidas pelo Sr. B., cavalheiro em cuja residência o fato se dera e a quem visitei em Londres, em janeiro de 1859. Depois, com todos os detalhes, durante minha estada em Paris, pela própria senhora Kidd, na presença de seu marido, que confirmou a narrativa em todos os pontos. Pelo seu ardente desejo de servir a causa da verdade e em sinal de gratidão a Deus, por esse benefício tão inesperadamente recebido, a senhora que me permitiu, com assentimento do marido, que publicasse sem ocultar o nome. À vista da peculiaridade das circunstâncias, eu, a princípio, relutei em aproveitar-me de tão generoso oferecimento, como fiz também no caso da senhora Davis. Mas, refletindo melhor, decidi que, no interesse da verdade e da ciência espíritas, não tinha o direito de recusar um tal ensejo de autenticidade. Fui também autorizado a indicar a morada do senhor que qualquer médico ou investigador sincero, que desejasse um testemunho direto do que eles comumente reputam incrível. O público não pode ter um melhor atestado da sinceridade dos narradores. Eu mesmo tive a mais segura prova, pois, relacionando-me com o senhor e a senhora Kidd, posso atestar a sua inteligência e integridade de caráter, resultante instintiva das suas relações com a sociedade honesta e culta. Devo acrescentar o seguinte, que me foi dito pelo Sr. B. e confirmado pela senhora Kidd. Ele não lhe tinha dado motivo para crer que uma cura pudesse ser efetuada com a intervenção do psicógrafo, nem apesar de saber que a senhora Kidd não gozava de boa saúde, conhecia os detalhes da enfermidade. O Sr. B. também me disse que a senhora Kidd tinha feito, depois, muitas visitas à sua família, e que apenas ela viu o psicógrafo, apesar de saber que era um instrumento inanimado, as lágrimas lhe vinham aos olhos. O Sr. B. informou-me ainda que, previamente, de modo semelhante, outra cura não menos notável tinha sido efetuada. A senhora Kidd também me contou que já possuía um psicógrafo, e que, colocando nele as mãos e as de uma de suas filhas,
Depois de esperarem algumas semanas, conseguiram que escrevesse tão inteligentemente como o do Sr. B, que até aquele dia, se tinha uma dor de cabeça ou outra indisposição ligeira, colocando as mãos no psicógrafo e conservando-as aí por algum tempo, caía num sono magnético e de qualquer modo ficava curada. Realmente, ela e seu marido pareciam considerar esse pequeno instrumento como um amigo familiar e conselheiro, a quem não deixavam de recorrer em caso de necessidade. Poderia encher centenas de páginas com os detalhes de curas produzidas entre nós pela influência magnética ou espiritual, que são os chamados médiuns curadores. Eles se mostram na cidade e no campo há centenas, e apesar de muitos serem simuladores e muitos outros falharem frequentemente nas suas curas, há milhares que têm o direito de ser admitidos legalmente. Não precisamos de mais detalhes. A prova de que o dom de curar é inerente a certas naturezas favorecidas é tão completa e tão susceptível de evidência, como a de que há homens e mulheres que já nascem com o dom da poesia e da música. Muitas vezes se tem dito que o espiritismo conduz à loucura. Não conheço, nem achei ainda uma prova disso, apesar de o fato ser possível. Temos centenas de exemplos de manias causadas pela excitação religiosa, que pode, pois, haver de estranho que o espiritismo, imprudente e extravagantemente praticado, produza o mesmo resultado. Ao meu conhecimento, porém, já chegaram 2 casos, nos quais a loucura foi curada ou afastada por influência espiritual, e em cada um desses casos a paciente era viúva. Durante muitos anos, anteriormente a 1860, a senhora Kendall esteve recolhida no asilo de lunáticos, de Somerville, perto de Boston, considerada pelo médico assistente do estabelecimento como das recolhidas mais perigosas. A sua alienação tinha sido causada pela morte do marido, ocorrida 6 anos antes, e continuou até 1860. Então, ela saiu do asilo e foi recebida em casa de uma família onde havia muitos médiuns. Ali se demorou muitos meses, obtendo de tempos a tempos comunicações com o nome do falecido marido. A 10 de janeiro de 1861 tudo isso me foi contado por seu filho o Sr. F. A. Kendall. Sua mãe achava-se então em casa dele, completamente curada. Ele me disse que não era um espírita, por não ter tido ainda uma prova suficiente, porém, que acreditava francamente que a cura de sua mãe fora somente devida à sua estada entre espíritas e a consoladora certeza, que aí encontrara, de que seu marido, a quem tinha sido tão afeiçoada em vida, continuava a viver, a pensar e velar por ela. A segunda é por mim conhecida pessoalmente, mas não estou autorizado a publicar o nome. Conheci ainda em vida do marido, e seu devotamento a ele era tal, que eu partilhava dos temores manifestados por amigos seus, de que se viesse a perdê-lo, a consequência talvez lhe fossem fatais. Para seu desespero, foi ele sorteado para o serviço militar, quando a guerra estava no auge, e, com o posto de major, faleceu no hospital de New Orleans. Quando a notícia, não podendo mais ser ocultada, chegou ao seu conhecimento, ela teve um acesso e por algumas semanas esteve mergulhada em desesperada loucura. Ela nunca fora espírita e sempre tratou o assunto como ridículo, mas uma sua irmã visitando um médium, na esperança de fazer alguma coisa por ela, recebeu uma mensagem dirigida à inconsolável viúva. Levou-lhe, e isto foi a primeira coisa que a animou no seu desespero. A viúva foi também ter com o médium, recebeu numerosas mensagens encerrando inconclusas provas de identidade do manifestante, foi se esclarecendo cada dia mais, e quando a encontrei, muitos meses depois, havia já recuperado toda a sua jovialidade e me disse que sentia que K, nome familiar do marido, estava vivo e conversava com ela. Assim, em nossos dias, como no tempo do Cristo, os lunáticos podem, pela influência espiritual, recuperar o uso da razão. Tempo virá em que essa verdade será aceita pelos diretores dos asilos de alienados. Capítulo 2.
outros dons espirituais. Crendo de alta importância a publicação de um paralelo entre os dons espirituais enumerados por Paulo e os evangelistas, e os que hoje se estão manifestando, preparei 5 capítulos de narrações explicativas da semelhança geral entre os sinais e maravilhas antigas e modernas, mas, o meu manuscrito estendeu-se demais, de modo que a falta de espaço e o desejo de que o preço da obra não se elevasse muito, me obrigaram a excluí-los. Se eu escrever outro livro, essa omissão será reparada. Entretanto, algumas referências ao assunto são aqui bem aceitáveis. Alguns exemplos, realmente notáveis, do dom da profecia, que Paulo considera um dos principais exibidos durante o sonambulismo, são citados pelos mais nomeados escritores franceses que se têm ocupado de fisiologia e magnetismo animal. Neste volume apresento um exemplo, pois na outra minha obra apresentei diversos. Bunsen, como já vimos, admitia esse dom. Com o fim de esclarecer o texto de São Paulo, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, tencionava dar aqui uma coleção daquilo que, com boas razões, considerava como comunicações espíritos por mim mesmo recebidas, mas resolvi depois limitar-me a uma só, no que se refere a essa faculdade de previsão. Ela me foi dada como vinda de Violeta, por um médium não profissional. Ela. O dom da previsão. Existe uma faculdade que não é mais que um complemento da memória. A memória faz com que vejamos como presente aquilo que já existiu, porém que agora realmente não mais existe. Do mesmo modo, essa outra faculdade a que chamamos previsão, faz com que vejamos como presente aquilo que, realmente, não existe hoje, porém, há de vir depois. Aquela, faz-nos ver o passado, esta, o futuro. A faculdade da memória, porém, é possuída e mais ou menos apurada pela generalidade dos homens, ao passo que a da previsão é, comparativamente, um privilégio de poucos, e, mesmo assim, em graus diversos, indo de um fraco pressentimento ou aviso, até a perfeita previsão. A previsão, apesar de não ser comum, é uma faculdade natural como a memória se nos manifesta tão claramente, ou, mesmo, ainda mais que esta, referindo-se a fatos relativamente mais afastados de nós. Em certas condições, podemos prever melhor que recordar, porque os nossos sentimentos do presente se associam menos às nossas previsões que às nossas recordações. Como, na realidade não existem o baixo e alto, que não são mais que posições relativas à nossa, assim, relativamente ao tempo não há, em certo sentido, passado nem futuro. Se essa faculdade de previsão não se tivesse manifestado sempre em todas as épocas do passado do mundo, os profetas e as profecias não teriam a voga que têm. Essa comunicação fornece, em todo caso, um digno objeto de estudo. Relativamente a esse assunto, que não pode ser nesta obra completamente desenvolvido, recomendo ao leitor o opúsculo notável e sugestivo, intitulado As Estrelas e a Terra, publicado há 11 ou 15 anos, em Londres, por Bailliere, e reeditado nos Estados Unidos da América do Norte. Quanto ao dom, designado no texto, como de distinguir os espíritos, ele tem para nós, aqui, menos importância, visto que já apresentei muitos exemplos nesta obra e na outra. Relativamente à manifestação pentecostal ou ao dom de falar diversas línguas, o mais notável exemplo moderno que chegou ao meu conhecimento foi o que se deu em Londres, na congregação do reverendo Irving, o qual, como já vimos, foi reputado genuíno, por um pensador da ordem de Baden-Powell. O Sr. Livermore também atesta o fato de haver recebido, por intermédio da senhorita Fox, mensagens em línguas que ela e ele desconheciam. Examinei uma delas, escrita em correto alemão, no dia imediato ao da sua recepção. Havia também o poder que Jesus manifestou junto ao poço de Jacob, o da percepção das coisas ocultas no passado, manifestação que deu lugar à exclamação da samaritana aos seus vizinhos:
vim de ver um homem que me repetiu todas as coisas que eu tenho feito. Essa faculdade foi também possuída, como ele próprio nos informa em sua autobiografia, por um bem conhecido e apreciado autor alemão. Finalmente, quanto ao dom, segundo Paulo, de fazer milagres, ou a manifestação de poderes e produção de fenômenos não especificados, podemos conjecturar o que ele possa ser. Pessoalmente testemunhei, ou fui por pessoas de confiança informado, de se ter produzido a evidência de vários fenômenos, aparentemente mais miraculosos que qualquer dos relatados neste livro, como as faculdades da levitação, prolongamento, manuseamento de carvões ardentes, sem ofender a mão, e outras semelhantes. Quanto a algumas dessas manifestações, não posso, ainda mesmo que o espaço permitisse, dar à publicidade a evidência que tenho no meu poder. Não duvido que, no correr dos anos, acumulem-se as provas de que vai tendo seu cumprimento entre nós a promessa do Cristo aos seus continuadores, de que eles fariam as mesmas e ainda maiores obras que as suas. Parte 7ª. Com vistas aos cristãos que creem na lei imutável e no progresso religioso. Capítulo 1. Sumário. Um autor que busca escrever, tendo em vista o melhoramento da sua raça, deve, antes de se despedir dos seus leitores, apresentar-lhes uma recapitulação clara do que pretendeu fazer, e do modo por que o fez. Este sumário é dirigido àqueles que estão convencidos do reinado universal e persistente da lei, que acreditam num progresso espiritual constante e no completo triunfo dos ensinos do Cristo, como sendo a religião da civilização. Dirijo-me especialmente a esses crentes, porque eles são os que poderão melhor apreciar o teor geral dos argumentos que presidiram à confecção deste livro. Estudai, eu vos rogo, as seguintes proposições, em seu encadeamento. Os ensinos do Cristo, como nos apresentam as narrações evangélicas, estão tão intimamente ligados com os maravilhosos poderes que lhe atribuíram, com a sua ação de ser-lhe o mensageiro escolhido da divindade, e com o seu aparecimento aos discípulos depois da sua morte, que, se rejeitarem essa afirmação e negarem o fenômeno, a fé nos seus ensinos será rudemente abalada, muito principalmente nas almas simples e retas. Nem Strauss, nem Renan, falaram no Cristo como de um impostor, conquanto o virtual efeito de suas teorias em relação aos sinais e maravilhas do primeiro século, seja apresentá-lo como cúmplice de uma fraude. Mas, um sistema espiritual que se baseia numa fraude, tem fracos motivos para vir a ser a religião do mundo civilizado. A Igreja de Roma reconhece essa verdade, mas, pelo fato de não crer na invariável lei com que Deus governa, nem na lei natural que preside a manifestação dos fenômenos espirituais, ela considera as obras maravilhosas e os dons que lemos nos evangelhos como milagres operados por uma das pessoas da Trindade Divina há 1800 anos, e que continuam a ser praticado por ele mesmo, dentro da jurisdição de uma só igreja. Ela repele todos aqueles que negam os milagres, como se negassem que essas obras e esses dons tenham existido, e os anatematizam como malditos de Deus. Vós que credes na lei invariável e também no Cristo como grande mestre espiritual da civilização, podeis dizer à Igreja de Roma: admitimos que as obras se deram e que os dons espirituais foram exercidos, mas negamos o caráter miraculoso que lhes atribuís. A Igreja de Roma, porém, tem o direito de replicar: a vossa teoria não é lógica. Dizeis que as obras e os dons em questão se apresentaram de conformidade com a lei natural, e afirmais também as leis naturais e perpétuas. Assim sendo, a lei que regulava o aparecimento dessas obras e dons, parece que devia continuar inalterável e operar ainda hoje sinais e maravilhas semelhantes, em todo o mundo. Isso, porém, não acontece. Eles só se dão dentro da nossa Santa Igreja, somente na Igreja do Cristo e em nenhuma outra parte. Eles são ainda uma obra do Cristo, não obedecendo a lei alguma natural, mas entre nós exclusiva e miraculosamente,
como prova de que a Igreja Católica é a sua igreja, e de que ele não reconhece outra. É um forte argumento. Ela tem convencido milhões de pessoas. Ao seu poder, atribuíram, em grande parte, o sucesso do movimento tratariano na Universidade Inglesa de Oxford, em 1832, arrastando pensadores vigorosos, como John Henry Newman e outros da sua escola. Ao seu poder, foi devida a maior parte do entusiasmo das convicções sinceras e da fé capaz de todos os sacrifícios, que se mostraram na Igreja de Roma. Os fenômenos operavam-se. A Igreja tinha a favor de sua pretensão a evidência dos sentidos, a mesma que tinham tido os discípulos do Cristo. Sobre isso, ela baseou o seu direito de canonizar, o que foi o mais completo dos seus triunfos. Agora, que devemos responder? Que os fenômenos não se produzem dentro da jurisdição do catolicismo romano. Isso examinado, ficaria reconhecido como não sendo real. E os homens continuariam a crer que eles ali se operam, ficando vós derrotados nesse ponto, como se vê que o tendes sido nos últimos 300 anos. Mas, se eu vos provei, nas páginas precedentes, que esses fenômenos se produzem por toda parte, fora da jurisdição da Igreja Romana, por que motivos só dentro dela se deixariam de produzir? Se, porém, não consegui demonstrá-lo, que vos restará? Como respondereis ao catolicismo de Roma? Não podeis negar que a lei universal e invariável que operou no primeiro século, deve operar ainda hoje, e se, pelos resultados modernamente conseguidos, não o provardes, a Igreja de Roma terá razão para dizer-vos que essa lei nunca existiu, e portanto, que as obras maravilhosas do Cristo não estavam sujeitas à lei, e que, se não foram milagres, foram um produto da imaginação. Ela vos dirá, escolhei entre Renan e São Pedro. Se tiverdes algum meio de fugir a esse dilema, a não ser o que vos indico neste volume, lançai mão dele publicário. E, se não puderdes sugerir algum outro, pensai na vossa situação. De um lado, tendes uma igreja com pretensões a uma exclusiva infalibilidade e, como inerente a ela, o direito de perseguir e mesmo de matar, uma igreja que se julga com o direito de circunscrever as investigações científicas, uma igreja que afirma que as suas doutrinas são irreformáveis e seu credo inalterável, uma igreja que nega o progresso religioso da humanidade. Do outro lado, tendes um cristianismo que se baseia em fabulosas legendas, um sistema espiritual cujos historiadores, mistificadores ou mistificados só narram falsidades, um sistema que pretende trazer à luz a imortalidade, apresentando, como prova capital dessa grande verdade, uma superstição pueril. Tal é, com todo o respeito devido aos talentos e à sinceridade do homem, o cristianismo segundo Renan. Com a questão posta nestes termos, creio que o Papa vencerá. Não vejo motivo razoável para asseverar que o racionalismo do brilhante francês não tenha de se abater diante da Igreja de Roma. Tampouco creio que o secularismo prevaleça contra ela. Ele nada mais oferece que este mundo, e ao homem isso não basta. Mas, só vos tendes limitado a negativas. Deixai esses argumentos, dir-me-eis, e informai-nos, com clareza e precisão, qual o sistema que, em vossa opinião, há de prevalecer. De boa vontade. O sistema que prevalecerá é o que deste modo puder responder ao argumento papal. Admitimos que a lei segundo a qual se produziam os sinais e maravilhas dos evangelhos ainda está em vigor. Admitimos que esses sinais e maravilhas foram reais e que ainda se operam dentro da vossa igreja, mas podemos atestar que eles se operam também fora dela, que são ecumênicos, que, dando-se na igreja ou fora dela, obedecem ao império de uma lei universal e perpétua, e que nos dão da imortalidade uma prova tão segura como a que foi concedida aos apóstolos, mas de modo nenhum demonstram que o católico romano sejam os filhos prediletos de Deus, ou que fora do redil de São Pedro não possa existir a verdadeira vida religiosa. Isso não basta, contudo,
para termos um sistema que possa responder ao argumento do adversário. Para triunfarmos dele, é necessário que nos emancipemos dos erros pelos quais combatemos ou devemos combater a Igreja de Roma. Devemos repelir. 1 graus, a crença na infalibilidade, em qualquer grau que seja, sobre qualquer assunto religioso. 2 graus, a crença no miraculoso, no passado e no presente. 3 graus, a crença no direito de perseguição, seja pela excomunhão eclesiástica ou proscrição social, seja pelo emprego da tortura, da estaca ou do suborno da opinião pública. 4 graus, a crença no exclusivismo de qualquer igreja ou seita, a respeito dos favores de Deus. 5 graus, a crença de já termos a última palavra em qualquer ramo da ciência humana, inclusive a religião. 6, a crença em uma reparação delegada, em uma retidão imputada, num demônio pessoal, no inferno eterno e na corrupção original. Devemos ainda banir, apesar de ser um erro antes protestante que católico romano, a crença na salvação eficaz pela fé sem as obras. Continua ainda a existir para nós um dever imperativo. Se, arrastado pelo espírito de condenar em massa, tiver rejeitado alguns dogmas valiosos do credo antigo, pelo fato de não nos ser grata a forma sob a qual nos aparecem, temos a obrigação de reconsiderar a nossa rejeição. Grandes verdades frequentemente se escondem sob um vestuário pouco decente. Cumpre-nos refletir antes de firmar nossa crença, não num purgatório de chamas, donde os pecadores só possam libertar-se pela intercessão da Igreja, mas num estado de progressão, realizado entre a nossa vida presente e as mais elevadas fases da outra, não na intercessão dos santos, porque não precisamos que os homens santos vão pleitear a nossa causa diante de Deus, como faziam alguns antigos profetas judeus, mas na grata recepção do auxílio e dos sábios conselhos que nos podem vir dos habitantes de um mundo melhor, não na eficácia das missas pagas, achando favor aos olhos de Deus e induzindo a libertar do fogo do sofrimento aqueles por quem se fazem essas cerimônias eclesiásticas, mas na influência da prece fervorosa, feita neste mundo, a favor de uma alma que luta buscando a luz, quer seja essa luta na terra ou na outra vida, suplemento desta, onde o espírito luta ainda com a tentação do pecado, antes de levantar-se por seu esforço e arrependimento a uma condição melhor. Quanto ao mais, julgo que tem maiores probabilidades de conhecer o cristianismo em sua pureza, aqueles que, com os ouvidos felizmente cerrados aos agros murmúrios dos ensinos escolásticos, leem, com o espírito de um menino bem educado, as lições atribuídas ao Santo Espírito de Deus, os evangelhos sinópticos de Jesus, interpretando-os ao clarão dessa luz íntima, a que o Cristo se referiu tantas vezes. Creio que, nos capítulos precedentes, consegui expor-vos, de um modo geral, minhas ideias sobre o aspecto do cristianismo despido do seu sudário canônico. Parece-me conveniente, desvencilhando-nos de tudo o que se chama ortodoxo, pensarmos nas grandes verdades que nos ficam. Capítulo 2. O que está contido nos ensinos do Cristo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes das quais a caridade é a maior. 1 aos Coríntios, 13:13. Venha a nós o vosso reino. Mateus, 6:10. Arrependei-vos, porque vem perto o reino de Deus. Foram estas, como, já vimos, as primeiras palavras recordadas dos ensinos públicos do Cristo. Os fariseus lhe perguntaram, quando chegará o reino de Deus? Ele lhes respondeu, o reino de Deus não virá com ostentação. Ninguém poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Vede-o. O reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de nós a luz, o divino e inextinguível Espírito de verdade. Quão longe vagamos, esquecidos dessas palavras do Cristo, buscando aquilo que se acha no nosso próprio coração. Buscais por meio de profundos estudos descobrir Deus, seu reino e seu Espírito. O Espírito de Deus, porém,
não está no sopro forte do dogmatismo, devastando tudo em sua passagem, não está no terremoto dos credos guerreiros, dilacerando e convulsionando o mundo religioso, não está no zelo ardente que persegue e consegue, mas na voz tranquila e débil que, sem nunca se extinguir, fala na alma de cada um de nós. Obscurecida frequentemente, abafada muitas vezes por influências adversas e insignificantes cuidados, desprezada, desconhecida, mas, apesar disso, existindo seguramente no âmago da nossa alma, nos homens inteligentes e nos selvagens, nos nômades proscritos da civilização, como no cristão que vive mais conforme com os preceitos do seu Senhor. Venha a nós o vosso reino. Repetimos muitas vezes essas palavras da prece do Cristo, sem buscarmos compreender perfeitamente seu sentido profundo, sem nos lembrarmos que o reino cujo advento imploramos é, se aceitamos a interpretação do Cristo, uma soberania cuja vinda não podemos testemunhar, a qual não podemos determinar sede num ponto designado, visto que o trazemos dentro de nós. Pedimos, mesmo sem conhecê-lo, que o Espírito de Deus se firme dentro de nós e nos dirija. Pedimos a soberania da consciência lúcida, a vinda do desenvolvimento ético e espiritual e que, quando ele venha, seja o poder diretor da nossa raça. A consciência é o delegado de Deus, dirigindo com justiça o coração do homem. É somente sob a sua direção que o homem terá uma vida satisfatória. Essa é a doutrina do Cristo. Com que simplicidade e força lhe o exprimiu: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede, não da vitória de um dogma ou de uma seita, não de ver triunfantes um ritual, certas cerimônias, as longas e palavrosas preces nas sinagogas, não de prata e ouro, mas fome e sede de justiça, que é o reino dos céus dentro de nós. Cristo manda fazer o bem por amor do bem, praticar a justiça sem calcular a sua recompensa, pois esta pertence a Deus. Aceitai as consequências. Não indagueis sobre o que vos será dado. As coisas podem parecer ir mal, os homens podem buscar desvirtuá-las, persegui-as e desacreditá-las, pouco deve importar isso, quando o próprio Jesus declara abençoado o que pratica a justiça. Que o abandonem, que mesmo lhe arranquem o pão da boca, só no fim ele será saciado. Se buscarmos cumprir a justiça de Deus antes de tudo, tudo mais, diz-nos o Cristo, nos será dado de sobressalente. Ele, porém, apresenta isso como um fato e não como um motivo. O motivo deve ser a fome e a sede de justiça e não a perspectiva do lucro. Conformarmos-nos com a lei humana por uma obediência forçada, com temor ao castigo e com esperança de uma recompensa. A lei de Deus só deve ser cumprida por amor. Cristo em parte alguma disse que eram abençoados os que praticassem o bem para alcançarem o céu ou escapar do inferno. O temor não entra como móvel na sua doutrina. Ele não buscou como salmista, inculcar o medo de Deus, sua sabedoria tinha uma origem mais elevada. Baseava-se no amor perfeito e o amor repele o temor. Um poeta exprimiu perfeitamente o pensamento cristão quando disse: somente pelo bem, ao bem amemos, não por temor ao inferno ou à previdência, das venturas do céu seguir devemos os ditames da nossa consciência. Esse assunto básico de uma religião, é de grande importância prática. Apreciaremos mal a constituição espiritual do Cristo, se não percebermos que ele procura reformar o mundo, despertando no homem o adormecido amor da justiça, por amor dela mesma, e não estimulando a sua cobiça ou fazendo jogo com o seu temor, se o menino, saindo das mãos de seus mestres, tornar-se um homem honesto unicamente por julgar que a honestidade é o livro das penas da lei, ele poderá ser um negociante honrado e, como tal, recomendável, mas não será um discípulo do Cristo. Se um professor de religião exibir o mais ardente zelo pela sua igreja, atuado por um motivo não mais elevado que aquele que levou Luís XIV a revogar o Edito de Nantes, isto é, a salvação de sua alma do inferno, ele poderá ser útil membro da igreja, mas não um cristão.
Não há cristianismo sem a base permanente do amor à justiça. Não desesperemos de que um dia a moralidade pública e privada será a base de civilização. Uma pequena previsão nos animará. Quando lançamos os olhos para nossa juventude, não nos virá o pensamento de que não somos o que devíamos ser, de que a nossa natureza prometia mais do que a educação nos deu. Não sentiremos muitas vezes que havia em nós germes de virtudes que raramente foram estudados, generosos impulsos que não procuramos excitar, nobres aspirações que nunca tentamos pôr em prática. Serão somente essas as convicções que nos virão. Levantar-nos-emos no templo para agradecer a Deus por não sermos como os outros homens. Não está escrito que o homem foi feito à imagem do seu Criador? Não devemos desanimar pelo fato dessa mudança implicar uma reforma radical para o egoísmo hoje dominante, apesar de ser produzida para nossa regeneração. O Cristo admitia. Ele via quão cego era o mundo que o cercava, em relação às coisas do céu, e por isso disse: não verá o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Aqui se interpõe uma consideração que se sugere por si mesma. A consciência só, por mais ativa que seja, não basta para reformar o mundo, se não tiver instrução e desenvolvimento. O mais sincero amor da justiça só pode dar frutos segundo a luz e os conhecimentos adquiridos, mas essa luz pode ser fraca e esses conhecimentos escassos. Além do resultado que devemos esperar dele para o progresso geral da civilização, não nos facultará o sistema do Cristo os elementos que ainda nos faltam. A resposta prende-se ao assunto de que me ocupei no capítulo 2 graus, da parte primeira desta obra. Jesus, como aí vos fiz lembrar, ao terminar sua vida terrena, declarou aos que o seguiam: eu tinha ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não o posso fazer agora. Contudo, o Espírito de verdade, quando vier, vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas só dirá o que tiver ouvido. Se o Cristo, em virtude do seu poder, previu isso, é porque tal entra nos planos de Deus, que em certa fase do progresso humano permitia que as revelações espirituais ao homem viessem perenemente de um mundo mais adiantado que este. Se o autor do cristianismo indica aí a fonte, onde ele crê que a consciência, se pode aqui empregar a palavra, irá beber a luz e os conhecimentos, a vós deixo o cuidado de decidir. Nas páginas precedentes vos forneci os elementos para essa decisão. Rogo-vos, contudo, observeis que tendes de decidir, não se a massa toda das alegadas comunicações espirituais de hoje poderá educar convenientemente a consciência, mas, se quando presidirem no meio a prudência e reverência, um espírito de verdade, vindo de uma esfera ultramundana e falando, não por si mesmo, mas pelo que aprendeu na sua celestial morada, não será o mensageiro espiritual prometido pelo Cristo para regenerar a humanidade. Prometido condicionalmente, pois que a base de tudo, a condição indispensável para que o fato se dê a lealdade para com a consciência. A promessa foi feita àqueles que têm fome e sede de justiça. É a sua fome e a sua sede que se saciarão na fonte espiritual. Reprimo a tentação de alargar-me sobre isso. Uma recapitulação não quer dizer uma repetição do trabalho. Permiti, contudo, que faça uma negação, desnecessária para as almas pensadoras, mas precisa para evitar uma interpretação má. Longe de mim, asseverar que em nossos dias e nesta geração, a severidade seja sempre deslocada, que as penalidades legais sejam inúteis, ainda menos, que não se deve ensinar às crianças os sofrimentos que lhes advirão da prática do mal e os gozos que resultarão para elas da prática do bem, pois que isso é a rigorosa obrigação do educador. Digo, porém, que o Cristo repele, no sentido que ligamos a esta palavra, a força, o medo e o lucro egoístico, como móvel dos nossos atos. Somente vos faço lembrar que para a reforma do mundo Cristo confia em influências mais elevadas, mais nobres, no impulso tão poderoso como a fome e a sede, na caridade que não visa o interesse,
regozija-se com a verdade e prende os homens como por uma cadeia de aço, a prática do que é justo. Outros ensinamentos característicos do Cristo se nos manifestam claramente. O ensino do perdão em grau ainda desconhecido entre nós, o perdão concedido ao irmão que nos ofende, mesmo 70 vezes 7 vezes, a promessa do perdão àqueles que perdoam, pois que a delinquente, excomungada pela sociedade, foi mandada embora, livre sem condenação, apenas com conselho de não mais pecar. A beneficência, principalmente em favor dos cansados e sobrecarregados, é outra afeição pronunciada desses ensinos, do mesmo modo que o auxílio ao pobre, o socorro ao estrangeiro, ao faminto, ao nu, ao enfermo e ao encarcerado, considerando que o que fazemos a eles, fazemos a Deus. Somos prevenidos contra o perigo das riquezas, contra o exagerado cuidado pelo dia de amanhã, contra a ansiosa procura de empregos e posições. Os tesouros que a traça e a ferrugem destroem, os assentos mais elevados nos festins, os primeiros lugares nas sinagogas, são declarados coisas indignas de ocupar a atenção do homem. São prescritas a mansidão, a paz e mesmo a não resistência ao mal que nos queiram fazer, a pureza nos pensamentos e nos atos, a resignação à vontade de Deus. Pelo Cristo somos animados a ter fé e esperança, baseando-nos na certeza de que o Pai conhece as nossas necessidades e as satisfará, antes que nós lhe peçamos, mas, sobretudo e além de tudo, como sinal e testemunha do nosso apostolado, como um perfeito cumprimento dos preceitos de Deus, somos concitados a fazer alguma coisa maior que a fé, maior que a esperança, e que se eleva como a lei suprema, a caridade. Isso não é mais que um esboço, pois o espaço não me permite dizer mais. Não merecerá esse sistema espiritual a honra de ser considerado como inspirado. Não será ele proveitoso como doutrina, como censura, como correção e como instrução no que se refere à retidão. Possa esta geração prosseguir nas doutrinas espíritas, sem nunca se afastar dos seus preceitos. Com o auxílio dos espíritos que pela triunfal transformação da morte partiram antes de nós para a feliz região sideral, com o auxílio da plácida voz que nos aconselhe do Cristo, nosso guia principal, com segurança e proveito interrogaremos o inexplorado. Precisamos conhecer suas leis, precisamos da evidência que os seus fenômenos nos dão. Nas fronteiras dos dois mundos encontramos influências muito mais necessárias, muito mais poderosas do que qualquer das terrenas, influências benévolas, destinadas a reerguer a moral degenerada e auxiliar o progresso espiritual. Fim.